procurador da República e coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, não gostou nada da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Melo, de conceder ao senador Aécio Neves, PSDB-MG, a volta às suas funções de senador e de negar o pedido de prisão dele feito pela Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot. Na visão de Dallagnol, essa decisão do ministro está errada, já que Aécio poderá atuar contra a Operação Lava Jato tramando, inclusive, o fim das investigações. O pedido de prisão de Aécio foi feito por Rodrigo Janot. O Procurador-Geral da República acusou o parlamentar de aprovar propostas legislativas para evitar possíveis punições aos criminosos. Um dos exemplos dados por Janot é a anistia ao Caixa 2, que acabou não sendo aprovada, e a lei de abuso de autoridade, onde o senador foi flagrado em uma conversa telefônica com o ministro do STF Gilmar Mendes. No diálogo entre eles, se percebe a tentativa de fazerem acordos com outros parlamentares para a aprovação da lei. Essa lei foi muito criticada pelos procuradores da Lava Jato, pelo juiz federal Sérgio Moro, e acabou sendo aprovada pelo Senado no fim de abril. Dallagnol comentou que havia razões de sobra para Aécio continuar preso. A decisão de Marco Aurélio mexeu com os ânimos dos procuradores da Lava Jato, que não concordaram com isso. Pelo Twitter, Dallagnol repudiou duramente as atitudes do ministro. Elogios do ministro. Além de ter seu cargo retomado e não ser preso, Aécio ainda recebeu do ministro Marco Aurélio a devolução do seu passaporte e o autorizou a conversar com quem tenha vontade, inclusive, com os investigados da Lava Jato. O ministro também elogiou a conduta do senador, afirmando que ele é brasileiro nato, chefe de família e possui uma carreira política elogiável. Complicações do senador. O senador foi alvo de gravações em que pedia R$ 2 milhões para o empresário Joesley Batista, dono da JBS. O dinheiro foi entregue para um primo do senador, que chegou a ser preso da Operação Patmos, mas conseguiu a prisão domiciliar por decisão do Supremo. O ministro Melo não se importou com esses fatos e preferiu ignorá-los. Ele decidiu sozinho pela negação da prisão de Aécio, porque já estava próximo o recesso do judiciário. Aécio vibrou muito com a decisão de Melo e disse que confia na justiça do Brasil. Ele ressaltou que foi vítima de uma armação e que nunca pensou em frear as investigações da Lava Jato. Aécio disse que apoia a operação desde o início dela, disse Deltan. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe o senhor acha que é razoável para a opinião pública, para a população, postergar esse julgamento do pedido de prisão do senador Aécio Neves só para o segundo semestre? Como é que você acha que a população vê isso? Que tal o retorno dele à cadeira de senador? Boa noite, ministro. Boa noite, meu mané. Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado, porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o mensalão mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo, que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado, porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está aí se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos. Enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro,
Está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? Deixa, eu vou insistir aqui da minha tese da leniência do Supremo, porque ele citou Castelo de Areia. O Supremo não está em julgamento aqui. Eu não sou advogado também do Supremo, Neumann. Eu também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também... Mas o Supremo está protagonista, né? Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não acredito. Olha, e eu vou lhe dizer isso é muito triste. A Operação Lava Jato já houve antes. Foi o Castelo de Areia. Por causa de um erro de origem cometido pelo Aristides Junqueira, a Justiça, a Alta Corte da Justiça Brasileira, jogou no lixo o Castelo de Areia. Não sei. E foi toda retomada agora na Lava Jato. Por exemplo, não apreciei essa matéria. O Collor foi impedido numa reunião, porque ele tentou usar o truque da renúncia e o Senado, sob a presidência do presidente do Supremo, não aceitou o truque dele e o impediu. O Collor volta e é absolvido pelo Supremo por um erro também formal do processo. Aí o Collor volta a delinquir, o que é óbvio, porque a minha avó dizia que o homem de bem falha, o canalha nunca falha. O Collor volta a delinquir e prova que estava certo o Senado que o impediu, estava errada a Justiça que o liberou depois. Como acontece agora. O senhor diz, não, o Supremo não tem culpa. Foi a Dilma que deu um induto. Só que o único político que está preso é o Zé Disseu porque reincidiu. Os outros que não reincidiram, agora, por exemplo, o Silvio Pereira foi praticamente absolvido. E, no entanto, ele estava em plena prática do crime. Então, os exemplos históricos não têm favorecido. Nem o mensalão favorece. Porque o mensalão houve realmente, eles foram todos apenados, mas não cumpriram penas e depois foram perdoados. Então, eu acho que do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Porque eu não admito que um CPP tem um mandato, só por causa disso ele tem uma pergunta diferente da minha. Ministro, vamos discordar de novo. A única coisa que a gente vai concordar hoje é que o Flamengo está muito ruim. Por que eu vou discordar de novo do senhor? Como é que o senhor me diz que nós estamos numa grande evolução se a presidente da República está trancada no palácio comprando voto? Mas o que é melhor? O ministro, o que não, mas eu não estou reclamando do senhor. Estou só dizendo que nós discordamos, que não há essa evolução que o senhor falou. A presidente da República está dentro do palácio, usando o palácio. Primeiro, como se fosse um aparelho do terror. Nós não estamos julgando aqui a presidente da República. O senhor acabou de dizer. A quadra é alvissareira, ou seja, as mazelas do Brasil respondeu com o André. Põe a tua posição e vamos em frente. Mas eu preciso expor. Então, mas veja já bem, disse. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos. Isso, claro. A presidente da República, claro que nós estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça está no hotel ao lado do palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós evoluímos, ministro. Pelo amor de Deus. É um caleidoscópio, cada qual tem a sua visão. Quem era o presidente do Supremo quando o Celso Daniel foi assassinado? Não me lembro. Bom dia. Pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar a respeito do pessoal do PT, né? Ou seja, de todo o PT em todo o Brasil. Eu não tenho nada contra, eu tenho inclusive amigos petistas que respeito, como ele me respeita também. Porque o meu respeito depende do seu. Certo? Se você me respeitar, tem o meu respeito. Se você não me respeitar, vai ter o meu respeito do mesmo jeito. Porque eu não sou de fazer baixaria. Mas eu estou aqui para falar para vocês, declarar para vocês petistas que reclama que a Lava Jato, em especial o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol,
que só prende gente do PT. Isso é uma mentira e uma farsa, que eles não prendem só gente do PT. Eles prendem gente de todo o partido, desde que seja corrupto. A Lava Jato está fazendo a limpeza geral. Agora, o que os juízes escolhidos do PT estão fazendo é soltando os bandidos, os ladrões que foram presos, né, que roubaram no Petrolão e que roubaram também no Mensalão, né? O PT, aliás, os juízes que foram escolhidos pelo PT, que são eles: Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, e mais uns 2 ou 3 aí que o PT escolheu, né? Só o Joaquim Barbosa que foi escolhido pelo PT, que era sincero. Porque o juiz está lá, pessoal, o juiz está ali não é para ser a favor desse ou daquele, de A ou B. O juiz, ele foi escolhido para saber quem tem direito e quem não tem. Ou seja, na balança, 2 pesos e 2 medidas, né? Igual por igual. Errou, tem que... Como é que é? Errou, tem que pagar. Se tiver direito, não vai pagar nada. Mas existe uma coisa em especial, que é o partido do PSDB, que vocês falam que o Sérgio Moro não prende ninguém do PSDB. Pois é, eu vou dar um esclarecimento agora para vocês, que Aécio Neves já estava sendo pronto para ser preso pela Lava Jato, mas quem foi que disse, né, na cara de um repórter que... E que tal se ele voltar para sua cadeira de senador? Quem foi que disse? Quem foi o juiz que disse para o repórter? O repórter perguntou para o juiz, né, do STF, né, como é que ficaria a cara dos brasileiros, o povo brasileiro representa, que puseram eles lá, como é que ficaria esse povo, né? A desmoralização, né, do povo brasileiro, que confiou tanto no senador, e ele foi declarado achado, investigado e com provas contundentes contra ele de que ele roubou o senador da mala de dinheiro, que é também não só Michel Temer, como os do PT, como o irmão de José Genuíno, que andou com as cuecas cheias de dinheiro, né? Como o Aécio Neves, que é o homem da mala de dinheiro, que foi pego e visto pela Polícia Federal, a quem Barroso, né, Gilmar Mendes, falando que viu a mala de dinheiro, viu a entrevista do delator, né, falando que Aécio Neves estava envolvido, que Aécio Neves recebeu dinheiro, e viu tudo. E quem soltou o Aécio Neves? Quem foi o juiz? Foi o Marco Aurélio de Mello, que disse para o repórter assim: que tal ele voltar para sua cadeira de senador? Não foi ele, Marco Aurélio de Mello? Então, petezada, e o Aécio é de que partido? Não é do PSDB? Então vocês não têm o que dizer aí que Aécio Neves, ou de que o juiz Sérgio Moro não prende ninguém do PSDB, porque Sérgio Moro está fazendo um serviço brilhante, né? Um serviço exemplar, prendendo todos aqueles que estão envolvidos. Para ele sim, ele não está olhando se é partido A ou B ou C, ele não está olhando nada, ele está prendendo quem roubou. Quem roubou, ele está botando na gaiola. E quem está soltando? Os juízes que o PT nomeou: Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli.
Só não o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi sincero, por isso que foi ameaçado e saiu. Marco Aurélio de Mello não foi escolhido pelo PT, não foi nomeado pelo PT, foi nomeado por Fernando Collor. Mas como é que estava o PT lá quando estava no poder? Se juntou a Fernando Collor de Mello, ó, e ficaram assim. Eu estou mentindo? Deram até cargo para Fernando Collor de Mello, aquele que disse que ia vestir os descamisados, e se não tirasse ele logo, ele ia arrancar até as cuecas dos descamisados. Então, meus amigos do PT, eu não aceito isso que vocês falam, que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol está prendendo só gente do PT. Lá tem gente do PT que está sendo preso, do PP, de Paulo Maluf, do PPS, do PSD, do Diaba 4, né? De qualquer partido, ele está prendendo tudo. Quem está fazendo esse brilhante serviço é o juiz Sérgio Moro. E quem está fazendo um serviço feio e horrível é os juízes do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, que devia ter vergonha e não ficar soltando os bandidos que Sérgio Moro manda prender, viu? Os bandidos que Sérgio Moro manda prender, eles vão e soltam, né? Então, aquela conversinha de Lula lá no começo, quando ele falou no programa Silvio Santos para Wagner Montes, jurado de calouros do programa Silvio Santos, né? Ele falando que ia prender bandido, aqueles bandidos que iam para Paris e gasta 400 milhões, né? Como se nada tivesse acontecido, quando os seus ministros estão soltando e ainda estão fazendo manobra para que ele não seja preso. Os ministros e os senadores, né? O MST, para que nada do PT, ninguém do PT seja preso, inclusive Lula, que é o chefe da quadrilha do PT. Então, pessoal, vocês não têm o que reclamar. Quem soltou e mandou trazer para a cadeira de senador, Sérgio Moro já estava prendendo, já estava pronto para prender Aécio Neves ou a Lava Jato em geral, porque a Lava Jato não é só Sérgio Moro, não. É Sérgio Moro lá em Curitiba, é o juiz lá de Brasília e é o juiz Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, né? E o juiz da 4ª região lá no Rio Grande do Sul que prende, né? Que pertencem à Lava Jato. Mas os juízes da Suprema Corte estão soltando. E foi isso que Marco Aurélio de Mello fez e disse assim: que tal ele voltar para sua cadeira de senador? E saiu andando, né? Desmoralizando, rasgando a Constituição e fazendo vergonha a todos os brasileiros que viram esta cena e essa resposta do seu ministro Marco Aurélio de Mello, aquele que se diz o conselheiro, né? O falante, o intelectual lá dos juízes, né? Não sei o quê, e nada justifica. Por isso que fez muito bem. Eu vou colocar esse vídeo aí, todos esses vídeos aí, essas provas eu vou colocar aí, e vou colocar a prova de quando ele perguntou naquele programa Roda Viva, ele perguntou ao comentarista político José Neumann Pinto, né, se ele não confiava no Supremo Tribunal Federal, e José Neumann Pinto respondeu na cara dele, na hora. Isso é que é bonito. Eu não confio, eu também não confio. E vocês também, brasileiros, não confiem, porque vocês estão vendo o que é que a Suprema Corte está fazendo, o que é que Marco Aurélio de Mello está fazendo, o Ricardo Lewandowski está fazendo, né? Soltando até bandido, traficante, né? Que é assassino, que assassinou. Ele está soltaram o goleiro Bruno, que estava preso, condenado a não sei quantos anos de prisão. O Lewandowski mandou soltar, né? Eu não sei quem é bom ali, na realidade, né? Não sei. Soltaram José Disseu, soltaram José Genuíno, que estava condenado a não sei quantos anos de prisão. Então, para mim, ó, Suprema Corte no Brasil, para mim, não presta. No Brasil não tem Suprema Corte, pessoal. Então, vocês vão ver a resposta de José Neumann Pinto, também, que eu vou colocar no vídeo aí, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. Eu não confio na Suprema Corte do país, do Brasil.
eu também não confio. Então foi isso que José Neumann Pinto respondeu, e respondeu com grandeza, com precisão, na hora, né? Na mesma hora em que o juiz perguntou, Marco Aurélio de Mello perguntou, e ele respondeu sem medo sem medo de falar. E eu também respondo a mesma coisa. Eu não confio no Supremo Tribunal Federal. Para mim está sendo a coletiva de juízes mais sujos do país. A Suprema Corte do Brasil é o colegiado mais sujo que tem de juízes do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Era só isso que eu queria falar, e que vocês visualizem e compartilhem. Muito obrigado.